Salve, salve, rapaziada. Porque Valdemar número 61. 61 com um asterisco, né? Que É, a gente teve 61. um erro de cálculo aí no caminho. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar basicamente sobre a Supercopa do Brasil, né? Afinal, Flamengo e Palmeiras. Sim. E vamos falar da situação do Campeonato Paraense, como ficou e como ficou decidido de fato. Vai começar o Paraense no fim Que de ficou semana. decidido, mas não ficou decidido, né? O que é um grande problema. Mas Vai a gente- começar. a gente Até vai falar porque o dele nosso depois. futebol é uma várzea aqui. Exatamente. É exatamente E o isso. tribunal também. Daqui. Os dois. Mas vamos lá. Assim, eu acho que a principal coisa que fica da final do Supercopa pra mim é que demonstram que o Flamengo e o Palmeiras estão muito superior aos demais times do Brasil. Sim. Principalmente não pelo jogo. Palmeiras, taticamente falando, ele é acho que o melhor time do Brasil. E Já vai para a quarta temporada do Abel Ferreira, é o terceiro ano dele, né? Porque ele chegou 7 no final títulos, da temporada. Já né? ganhou tudo possível, né? Todos os títulos possíveis. que Falta o ele podia. Mundial. É Só que do, falta- do continente, né? Ele já Falta ganhou o tudo. Mundial também na história do Palmeiras. Então, Não é culpa do Abel, né? Mas assim, o jogo realmente foi isso que tu falou. Quem tava vendo tava impressionado, cara. Assim, então, torcida dos outros times. O Neto até brincou, né? Passou da hora do Abel na seleção, que assim também a gente vê o Palmeiras parando de ganhar, porque é uma máquina, cara. O Palmeiras ele é um time que perdeu peças, conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo, que teve mais investimentos. Foi um bom jogo de ver, teve falhas técnicas, obviamente, mas assim, eu acho que nenhum outro time do Brasil conseguiria jogar nesse nível, porque foi um jogo muito intenso, realmente parecendo uma final de Libertadores, né? Eu acho que até melhor, porque os times se arriscaram mais, já que é um jogo que não vale nada. Eu não vejo o Corinthians, eu não vejo o Atlético Mineiro, eu não vejo o Atlético Paranaense, eu não vejo nenhum desses times. E o São Paulo? O São Paulo, meu Deus, que Deus tenha piedade do São Paulo. Mas você não imagina esses clubes fazendo um jogo tão parelho com o Flamengo ou Palmeiras. tanto que a entrevista do Gabigol no final, ela é bem esclarecedora, que ela fala assim, é um jogo, foi muito bom, foi muito bem jogado, mas de início de temporada, porque no meio pro final de uma temporada, esse jogo, Flamengo e Palmeiras, não teria tantos gols, não teriam tantas falhas, Sim. né? Mas ele inclusive fala que sobre isso, basicamente. Então, eu acho que eu concordo bastante com o que ele tá dizendo. Seria um jogo muito mais parelho se fosse, digamos, no meio Mais de uma temporada. estudado também, Mais né? estudado, que foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro ano passado. Nos dois jogos. Os dois jogos, o primeiro foi 0x0 e o segundo acho que Foi o melhor 0x0 do campeonato. que foi o inclusive. primeiro jogo, inclusive, né? Sim. Foi o primeiro jogo do campeonato. Então, assim, é nítido que faz muito sentido, os jogadores não estão com o ritmo ideal. A gente via, tem muito jogador lento. O Gerson, por exemplo, no meio-campo do Flamengo, estava muito pesado. Inclusive, o meio-campo do Flamengo com um buraco muito grande. O Palmeiras conseguindo jogar muito pelo setor central. O Vitor Pereira veio pro Flamengo falando que pelo Corinthians, quando ele era técnico do Corinthians, falando basicamente que o Flamengo tinha um defeito muito grande na marcação pelas alas. E aí ele vem pro Flamengo e o defeito muito grande é pelo setor central. O meio de campo do Flamengo inexistente, o Gerson muito pesado, e também tem um fator que a gente estava até conversando antes de gravar, que eu acho que você não pode buscar do Gerson a função que o João Gomes fazia, mesmo porque quando o Gerson era titular do Flamengo, na primeira passagem dele, ele já não fazia essa função. O João Gomes ele deu uma outra mobilidade no meio de campo, um jogador com outras características, sabe? Eu acho o Gerson mais jogador, mas jogando como ele sabe jogar. E tem o fator de estar pesado também. Início de temporada, ele Gabigol ainda. O Gabigol me surpreende um pouco mais porque o Gerson já estava banco ali, né? Tava insatisfeito, querendo sair do Olympique de Mas Marseille. ele tava ativo numa temporada ativa, né? Sim, ele tava sim. treinando. Não era pra estar assim, estando numa temporada, mas ele não estava jogando. O Gabigol me surpreende um pouco mais, mas mesmo assim ainda foi uma excelente partida do Gabigol. O que eu sinto assim no meio campo no Flamengo, nesse jogo, é que ele tinha 3 jogadores que basicamente não ajudavam muito na marcação, que é Gabigol, Pedro e Arrascaeta. E aí você abdicar de 3 jogadores no jeito que o futebol é jogado hoje é quase impossível tu conseguir o resultado bom se você jogar sem a bola. Porque Sim. por muito tempo no segundo tempo, quando o Flamengo voltou, ele ficou sem a bola e o Palmeiras engoliu o Flamengo literalmente. O Flamengo fez 1x0 com o gol do Gabigol de pênalti, né? O Palmeiras empatou com o menino de fora da área, Golaço. golaço do menino de fora da área, e virou com o pênalti do Veiga. Isso. Numa besteira do... Não, foi o Não, pênalti. não foi o pênalti O do pênalti Veiga. foi o terceiro. Foi uma finalização do Dudu, que é muito fraca na mão do... Não sei se esse foi o primeiro... Não, acho que esse foi o primeiro gol do Palmeiras. Que o Dudu finaliza, a bola é muito fraca, o Santos já ia defender, aí o Davi Luiz bota o pé na bola, sobra pro Veiga, que finaliza de direita, né? Que não é a perna boa. Sim. Aí 2x1 com o menino de fora da área, aquele chute impossível de pegar. Termina o primeiro tempo. 2x1 Palmeiras, com clima de com- segundo tempo, né? Aquela final pegada. E aí o Flamengo volta
O Gabigol empata. Não. O Gabigol empata? Foram 2 do Gabigol. O Gabigol empata o jogo, né? Faz 2-2. Palmeiras volta a ficar na frente. Aí do pênalti. No pênalti, que foi a do Hendrick, que o Everton Ribeiro faz aquela babaquice de pular, assim, parece estar bloqueando. Pensou que tava jogando vôlei, né? É. Se inspirou no Thiago Silva. Thiago Silva gosta muito de fazer isso. E aí o Palmeiras faz o 3-2 de pênalti. Sim. E logo depois, com mais uma... o segundo gol do Gabigol foi uma bola jogada do Everton Ribeiro, afiada de bola cavadinha. Eu acho que ele já tem vários gols de cavadinha em cima do Everton, Sim, inclusive, mas, né? assim, são 2 momentos muito bons, que é o lançamento do Everton Ribeiro, um absurdo, e a a frieza do Gabigol pra mandar essa cavadinha no Everton, que é o melhor goleiro do Brasil, porra, um absurdo. E aí a outra jogadaça com o Everton Ribeiro e Ayrton Lucas que cruza pra trás e o Pedro faz aquele gol lindíssimo, né? Nojento, né? Eu olhei aquele gol, que gol nojento, cara. Então assim, e o Palmeiras faz logo, não foi logo depois, mas foi tipo perto dos 30 minutos, aquele gol com o Santos, que ele é questionável, eu acho que é um gol questionável, eu acho que o Santos foi trabalhado pelo Mike. Ele inclusive, saiu uma fake news que ele tava, não sei se é fake news, mas eu acredito que seja fake news, que ele tava envolvido com casa de aposta e tal. Eu acho que casa de aposta é um negócio que não vale a pena pro cara que tá num time do tamanho do Flamengo. E ele já ganha muito dinheiro. Exato, sabe? Tem que ficar de olho nesse negócio pra site pequeno. Eu acho que é fake news só pra fazer piada, sabe? Tipo, tá precisando tirar o dinheiro por fora e tal. E aí, tanto que ele fala que no momento do gol ele vai até o árbitro, o Vitor Pereira de Sampaio, que é um dos piores árbitros do Brasil e tava na Copa do Mundo. E ele questiona e fala assim, olha, eu fui tocado, verifica no VAR. Sim. E aí, tipo, ele nem verificou no VAR. Durante a verificação ele já tinha validado o gol. Sim. Né? E aí, assim, depois não tem mais jogo, né? Porque o Palmeiras faz o que tem de melhor, que é se fechar. Sim. Né? Ele se fecha muito bem. O Flamengo voltou com um ímpeto muito bom no segundo tempo, por isso conseguiu o empate logo, né? Então, o Palmeiras não deu tempo do Palmeiras se fechar, e eu acho que se fechar desde o início do segundo tempo ia ser um erro pro Abel, e ele literalmente não se fechou, ele quis jogar. Sim. E o Palmeiras fez um jogo querendo jogar. Só que o Flamengo, que tem de melhor é ficar com a bola, e o Abel tirou isso do Flamengo. O Palmeiras, quando se propõe a jogar com a bola, é muito difícil tirar a bola do pé do Palmeiras. Isso é um mérito muito grande do time do Abel. E quando você tem uma virada no final do jogo, é mortal. A bola cair no pé do Palmeiras, ele vai conseguir manter. Você tem que contar com o nervosismo dos jogadores, embora tenha qualidade. E o Palmeiras foi campeão com todo merecimento, né, nessa final, num jogaço que expõe muitas falhas dos dois lados, mas também, como tu falaste, amedronta qualquer outro time do Brasil que olha e fala, esse é o poderio que esses caras têm. E desorganizados ainda tem muita coisa organizada. Ainda tem, principalmente acertar o time físico, né? Sim. E o Flamengo tem que correr contra o tempo, porque agora, a partir de amanhã, começa o Mundial. É verdade. Né? Então ele tem que já mudar, tentar se recuperar dessa, não sei como ele vai fazer agora contra o Bangu, que ele joga ainda no Carioca antes de viajar. Deve jogar com aquele sub-20. Pois é, não sei se ele vai botar todo mundo, se vai botar os reserva pra jogar, pra tentar pegar um ritmo de quem tava no banco. Mas o Flamengo deve estar viajando pro Mundial aí nos próximos dias. Sim, acho que essa é a última rodada dele aqui pelo Carioca antes do Mundial, né? E aí eu queria destacar aqui o Hendrick, que ainda não tá na rotação do Palmeiras. Não. Eu acho que ainda fez um final de campeonato brasileiro do ano passado bem, né? Não vou dizer muito bom, mas eu acho que eu vou dizer que ele tava bem. Mas o Palmeiras naquela época já era um time encaixado, já meio que já campeão. Sim. Então ele entrou ali mais leve, sem muita obrigação, sem muita cobrança, né? Muita gente já pedindo ele, né? Cadê o Hendrick? Por que não entra o Hendrick? Não sei o quê. Por que ainda não tá no profissional? Exato. E eu acho que ele sentiu o peso da camisa, o que é normal sentir. Mas eu acho que ele pode, e acho que também o Abel pode demorar a achar ele. O Abel fez um pouco isso com os jogadores novos no Palmeiras, né? Tentava colocar na posição, não funcionou. Talvez o Hendrick tenha que funcionar mais como esse homem de referência, talvez tenha que mudar um pouco a posição dele. Eu acho que a gente vai ver o Hendrick, principalmente agora que ele é livre pro Palmeiras usar, sabendo que ele vai ser vendido. Já fez, né? A grana dele. Ele vai ficar só 2 anos aí no Palmeiras, né? Eu acho que o Abel vai brincar de posição ali com ele, até porque, como tu mesmo falaste, o Palmeiras já é um time mais estruturado. Então, o Abel sabe bem as peças que ele tem, que ele pode repor pra testar o Hendrick e ver como ele funciona melhor nesse time. E aí, assim, eu acho que ele, de centroavante, de fato, pra ele brigar com os zagueiros pesados, eu acho que ele não vai ganhar sempre. Ele ganhou uma bola do Davi Luiz, que ele pegou cartão, mas assim, é outra coisa que eu acho o Davi Luiz omisso, com medo da bote, é brincadeira, né? Porque ele espera os caras decidirem o que vão fazer de longe, aí os caras têm um espaço de olhar, tocar, finalizar, e o Davi Luiz marca de longe, com o olho. E já não tem tanta velocidade assim. E assim, é óbvio que ele tem um nível muito acima de muitos jogadores no Brasil. Sim.
Mas eu acho que se o Flamengo ainda jogar muito exposto e sem a bola, ele vai sofrer muito com o Davi Luiz e Léo Pereira. Isso é verdade. Também acho. Porque, assim, Thiago Maia voltou bem ainda, voltou jogando como terminou ano passado, mas O Rodrigo Caio tá voltando de lesão, mas sempre pode ter outra lesão. E aí o Thiago Maia, ele meio que teve que jogar por 2, porque o Gerson ainda claramente não tem condições de correr, né? Ele não vai ser o João Gomes, ele entrou meio que na posição que o João Gomes saiu, mas ele não tem as mesmas características do João Gomes. Sim. Para o Flamengo jogar com o Gerson, o Flamengo tem que ter a bola sempre. Sim. Que era como o Jorge Jesus jogava. E o Vitor Pereira vai ter que, se ele quiser usar o Gerson, que é um jogador de qualidade, ele vai ter que adaptar o estilo de jogo. Aí o Vidal entrou no lugar horroroso também, errando tudo, né? Que também não é esse jogador que o João Gomes era. Tanto que o Flamengo tá atrás aí desse jogador com a característica parecida do João Gomes, mas eu acho muito difícil. Inclusive, se tu for pensar no futebol... tipo assim, o Flamengo cogitou de novo o Wallace, que era aquele ex-grêmio tá no Udinese, também não tem essa característica. Cogitou também que ele sempre tá cogitando, rapaz, Thiago Mendes, que era do Lyon, também não tem essa característica. Mas talvez venha, né? E esse também, é o que tá mais próximo do Flamengo, é o Thiago Mendes. E também cogitou um jogador do Racing, se eu não me engano, um moleque mais novo e tal. Mas assim, eu acho que dos últimos anos o Flamengo teve um jogador com essa característica próximo sendo o João Gomes, mas tecnicamente bem inferior foi o Cuejá. Sim. Porque o Cuejá fazia mais ou menos o que o Thiago Maia faz. Só que algumas rotações abaixo, né? Só que só se ele botasse o Cuejá de primeiro volante, fazer o Thiago Maia fazer esse segundo homem de meio campo, que talvez adaptar o Gerson para uma função ali de banco para Everton Ribeiro e Arrascaeta. Que no Flamengo não tem esse jogador hoje. Sim. Passando pro nosso futebol daqui, né? O STJD decidiu sem decidir. A decisão, só para relembrar você que estava acompanhando a gente, o Campeonato Paraense deveria ter começado já faz 2 semanas, só que aí teve um recurso do Paragominas, o Paragominas que foi rebaixado no campeonato do ano passado, e por conta de punições a jogadores do Águia de Marabá e do Bragantino, ele conseguiria voltar à primeira divisão do Paraense. Só que o julgamento foi decidido que não haveria punição a esses jogadores pelo TJD Pará, e aí o Paragominas recorreu à instância maior, que é o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que decidiu paralisar o campeonato até que fosse julgado. O julgamento foi feito no dia 31 de janeiro, ontem, no dia que a gente está gravando, dia 1º de fevereiro, e foi decidido que o campeonato deve retornar imediatamente, porém sem os jogos do Bragantino, porque o STJD ainda vai julgar a questão da punição aos atletas. Então, assim, eu achei preguiçoso. Que é tipo, eu vou liberar o campeonato porque os times precisam jogar, mas eu não vou julgar o que define o campeonato. Ou seja, teoricamente o Bragantino por enquanto não joga. Exatamente, né? Pode ter montado um elenco à toa, porque o campeonato da segunda divisão só vai ser no segundo semestre. E o presidente do Conselho Deliberativo do Bragantino já disse que eles vão jogar sim. Tanto que ele deu uma entrevista agora há poucos minutos e disse, nesse caso só o Bragantino foi prejudicado. Mas como nós falamos para o nosso time, é mais um gás. Vamos mostrar que vamos chegar no Campeonato Paraense no meio da competição ou não, mas vamos chegar chegando. Pode anotar, vamos estar entre os 4. O Bragantino vai jogar para o Campeonato 2023 e vai conquistar uma vaga entre os 4. Então, assim, tá muito confuso. Acho que o STJD mais atrapalhou do que ajudou com essa decisão. Porque assim, na cronologia, o TJD já tinha dado causa a ganho ao Bragantino. Né, que é o time que tá... o Bragantino e ao Águia. Que o Águia, mesmo com a perda de pontos, não seria rebaixado. Só que quando o Paragominas levou ao TJD, no Rio de Janeiro, ele definiu que o Paragominas, que tinha ganhado a causa, ele que ia ficar com o campeonato e o Bragantino ia cair. Ia ter o desacesso. Sim. Só que aconteceu o seguinte, quando essa notícia da TJD voltou pro do TJ daqui, da região, eles não anunciaram e não... disponibilizaram... Homologaram, digamos assim. Não homologaram a decisão do STJD nacional. E aí ficou como se a decisão de fato fosse do TJD regional e não do Superior Tribunal. Então agora o STJD disse que o campeonato vai começar e que ele vai terminar de julgar ainda com o campeonato em decorrência. O que pra mim é uma confusão danada. Então jogos que tiverem... Bragantino, por enquanto, não serão acontecidos, né? Sim. Agora, por 3 rodadas. No mínimo, até que termine o julgamento.
E aí depois, como é que ele vai encaixar essas datas, sendo que já se foi perdida 2 datas de 2 jogos, né? E o Bragantino tá no grupo do Remo, que é um time que vai jogar a Série C, né? Que tem um calendário já pra jogar. E não que seja clubismo, podia ser o Paysandu, podia ser qualquer clube que Mas tenha mesmo uma assim, tabela, cara. todo mundo... O Paysandu também pega o Bragantino, né? Porque tu joga contra time de outro grupo. Sim, mas o que eu tô falando, tipo, impacta mais quem tá dentro do grupo do Bragantino, que fica Porque não vai decidir a classificação. Exato. Então, assim, eu acho problemático, eu acho que se você vai voltar ao campeonato por voltar, então, cara, diz que o Bragantino joga, que fica assim, porque isso cria mais problemas e mais margem pra... Se o Bragantino for rebaixado de fato, ele pode entrar com uma ação contra o TJD, porque foi o TJD que definiu a punição e que aí, quase 7 meses depois, tirou a punição. Então, não faz sentido nenhum. Eu acho que mostra que não só o futebol daqui, como as decisões judiciais daqui esportivas são uma várzea, sabe? Um vai e vem danado sem necessidade. E muito me preocupa porque, cara, a gente sempre quer que o futebol daqui melhore. Mas quando todas as instituições envolvidas, até as maiores, são desorganizadas, o que a gente pode esperar, né? Na verdade, não só os clubes daqui da nossa região, tanto no interior quanto da capital, mas também o futebol no norte, ele é totalmente desorganizado. Sim. E ele é, como a gente pode dizer, uma várzea muito grande, porque na várzea tudo pode. E não merece a torcida que tem. Isso também é uma frase que a gente sempre fala daqui, né? Que é a torcida de time de Série A. Aí um exemplo, eu tava jogando uma bolinha que eu jogo de segunda agora, o cara foi expulso e o cara falou assim, não existe isso. Não existe isso. Aí eu falei, aqui onde... Aí eu retruquei, ele falou, bem, aqui onde a gente joga, que tipo, a gente joga num local e tipo, a gente recebe times pra fazer amistoso. Aqui onde a gente joga é assim. As pessoas, se elas xingarem o árbitro ou agredirem alguém, ela vai ser expulsa. Se onde você joga não tipo se assim, você joga numa terra sem lei... Mas aqui é assim que funciona. Então, tipo, quando a pessoa é expulsa, pega cartão vermelho, ela não volta pro jogo. E aí os caras querem forçar, tipo... E nem foi isso, né? Acho que a argumentação foi porque a punição dos jogadores foi na segundinha. Aí eles quiseram usar, tipo, um negócio que... Como se a segundinha fosse uma competição à parte, não é, né, cara? Tipo, é acesso pro principal, né? Então, ele tem que ser... ou se você foi expulso... ou então pegou o terceiro amarelo, no próximo jogo você não tem que jogar, Exato. né? E foi ainda a punição por causa de confusão, não foi teve uma confusão em campo que os jogadores foram, então, tipo assim, é muita malandragem, sabe, pra cima de uma parada que deveria ser mais organizada. E aí a gente acaba entrando em mais um ano, assim, eu não lembro disso ter acontecido em outros momentos no futebol paraense. No futebol paraense não. Mas no Mineiro quase aconteceu. Mas no Mineiro, na verdade, tá acontecendo, né? E também tem se eu não me engano, tem na Série C isso rolando também. Então, não sei se é o Icasa ou o Ipatinga. É o Ipatinga. Ipatinga, que tá no Mineiro passando por esse processo também, né? E aí, assim... a gente viu alguns amistosos. Eu vi alguns amistosos de preparação do Remo, do Paysandu. Do Paysandu não vi muitos. Mas o Paysandu perdeu o último amistoso de preparação. O Remo só ganhou 1 ou 2 dos 4. Acho que ganhou 2. Empatou 2. Isso. O time do Remo é bem difícil de ver jogar. Né? Tipo assim, eu gosto muito de futebol. Ontem eu tava vendo Juazeirense contra Bahia de Feira, pra te ver quanto eu gosto de futebol. Eu vi Vasco e Volta Redonda. Esse foi teu erro. Exatamente. Mas o meu tempo erro, que não vai voltar. O meu erro maior foi ter apostado na vitória do Vasco. Aí foi garoto. Foi garoto. E aí eu tava vendo Juazeirense e Bahia de Feira. No Juazeirense tem 2 jogadores que jogaram no Remo. Klebs. Tá no Juazeirense. Aquele é um baixinho que tem um cabeludinho assim, só que ele já deve ter os seus 38 anos, só que batia bem na bola e tal, o Remo contratou uma época. E o grande matador que passou pelo Baianão, Neto Baiano. Neto Baiano tá no Juazeirense. Meu Deus, tenha pena do Juazeirense. Eu vi esse jogo ontem. Quantos anos tá o Neto Baiano? Não sei, vamos bater os 40 já? Ou isso, ou ele sempre teve cara de velho, né? Porque pra mim ele sempre teve cara de velho. A gente tava até conversando ontem com o Rodolfo, parece jogo de Série C, né? Quem fizer o gol ganha, porque não sai mais gol. E o jogo, tipo, foi 0-0. Mesmo com o Juazeirense com um a mais. Cara, olha, eu vou te falar, porque o Vasco e Volta Redonda teve gol e foram bons gols do Volta Redonda. E do Vasco foi um golaço também, né? Sim. Mas assim, a gente vê, assim, eu vi o Juazeirense ontem que tá na Série C, né? Não subiu pra Série B. Sim.
Subiu não, não subiu não, né? Não subiu. Não subiu pra Série B. E o time que o Juazeirense tem é muito ruim. Só que ele e o Remo é 0x0. E aquele 0x0 sofrido. Que não tem nada, não tem jogo, a bola não tem perigo nenhum. O Juazeirense ainda tentou algumas coisas ontem, assim, mas era mais na merda, porque o cara chutava, o outro desviava, a bola ia na trave. Sim. Mas assim, eu acho que, como eu já tinha dito, vai ser mais um ano sofrido pro Clube do Remo. E pra gente? Vai ser, com certeza. E assim, eu não vi muitos jogos do Paysandu, mas eu, pela pré-temporada, pelos resultados, parece também que não. Que vem com o mesmo técnico, vem com uma base parecida, ao contrário do Remo que desfaz e volta. Então, assim, a expectativa é melhor do que do Remo. Eu também acho. Mas assim, como eu recebi um cliente aqui essa semana na loja, fim de semana, domingo, na verdade, agora, domingo que passou, e ele faz parte do conselho financeiro do Remo. E ele disse pra mim que é bem difícil montar elenco pra cá. Os jogadores que têm família, devido a distância, né? Distância e da... Como é que eu posso dizer? Quantidade de vida noturna que Belém do Pará entrega, as famílias dificilmente querem vir. Os jogadores que já têm assim, esses renomes que a gente traz, assim, se eles forem solteiros, eles vão adorar vir. Né? Inclusive, aconteceu com o Felipe G2, né? O Felipe G2 chegou solteiro. Que Deus o tenha. Chegou bem, mas quando ele começou a ter aquela vida noturna, foi quando o futebol dele despencou. Mas ele também entrou numa situação que eu concordo muito, que foi dizer que o futebol é psicológico. Sim. Eu digo que o futebol é no mínimo 85% do psicológico. Tanto que ele diz que quando o Felipe G2 começa a cair de produção, ele tá com problemas de casamento, de relacionamento, não sei o quê, enfim, com problemas pessoais muito grandes, então ele começa a cair de produção. O que reafirma mais ainda a minha teoria sobre o futebol ser psicológico. Sim. Né? Então, assim, a gente tem tudo isso contra o nosso futebol, mas a favor do nosso futebol a gente tem uma coisa que muitos outros estados não têm, que é a torcida. Exatamente. E com isso, nós encerramos mais um Porque Valdemar e a gente vai falar ainda de Champions League, né? Essa semana ainda tem mais programa para fazer. Tem oitavas da Champions League aí pra soltar, né? Exatamente. Ainda tem o Mundial que vai começar, também a gente vai analisar. Então fica ligado. Gente quer... Eu acho que a gente vai falar de todos os jogos do Mundial. Dá pra falar. Dá pra falar de todos os jogos do Mundial. É uma competição curta, poucos jogos dá pra falar. E lembrando que se você quiser ver todo esse conteúdo, a gente não tá só aqui no YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais linkadas aqui embaixo. Então confere e até a próxima. Falou, rapaziada.